Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa, hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026, segunda semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum, com grandes sinais de poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nos e levavam o dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos e depois era distribuído, conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelo apóstolo de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 92, versículos de 1 a B, versículos 1c a 2 e versículos 5. Reina o Senhor e revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes o vosso trono desde a origem, desde sempre o Senhor vos existe. Reine o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado para que quem crê possua a vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vá. Assim acontece todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabeis estas coisas? Em verdade te digo, nos falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho, se não acreditais. Quando vos falo das coisas da terra, como acreditais? E se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crê tenham vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor, nesta segunda semana da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre elas era posto em comum,
com grandes sinais de poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém possuía necessidade, e ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras e casas vendiam-nos e levavam o dinheiro, e colocava aos pés dos apóstolos, e depois distribuía a todos conforme a necessidade de cada um. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes o vosso trono desde a origem, desde sempre o Senhor vos existes. Verdadeiras são as vossas testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto, o vento sopra aonde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim acontecerá todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou a Jesus: Como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus a Nicodemos: Tu és mestre em Israel, mas não sabeis estas coisas? Em verdade, eu te respondo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho, se não acreditais. Quando vós falo das coisas da terra, como acreditais? E se vos falar das coisas do céu, e ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham vida eterna. Que possamos crer sempre no Senhor, a cada dia da nossa vida, obedientes à sua palavra, em obediência a tudo aquilo que o Santo Magistério da Santa Amada Igreja Católica nos ensina através da sua tradição, desde os tempos dos profetas, passando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele confiou todos os seus unos aos apóstolos, e os apóstolos confiou aos seus sucessores, os nossos bispos e papas, que há mais de 2000 anos vêm anunciando o amor e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.